Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Passando novamente para aquele nosso encontro marcado, aquele nosso bate-papo de sempre. Hoje eu vou receber o Dr. Gustavo Fernandes, advogado. Ele vai falar sobre acidente de trânsito. Descubra seus direitos, quais direitos você tem no acidente de trânsito, né? Todos nós estamos podemos acontecer com qualquer pessoa, né? O acidente de trânsito, então é bom a gente saber os nossos deveres e nossos direitos também, porque quando há direito também há dever, né? Deixa eu só arrumar aqui, que me tá tortinho, meu. Aí, melhorou, tá? Nós sempre temos deveres e direitos, então vamos saber dele quais os nossos direitos quando acontece um acidente de trânsito. Dr. Gustavo Fernandes vai nos orientar sobre quando acontece um acidente de trânsito com pedestre, com carro, de qualquer forma, o que nós devemos fazer de imediato, né? Para a gente saber, pessoas bem informadas, a gente sabe que pode ir atrás dos nossos direitos. Ele está chegando aí para esse nosso encontro marcado. Daqui a pouquinho, doutor Gustavo está chegando aí. Gente, eu queria falar para vocês, muita gente, lá no meu consultório, aconteceu uma coisa que nós ficamos sem linha telefônica 2 semanas. Foi assim, desligar os meus telefones, ligar o telefone de outras pessoas no meu endereço. A Vivo tá deixando muito a desejar, entendeu? E a gente não tem como recorrer, porque não tem concorrente, então a gente fica refém de uma empresa. Então eu vou perguntar hoje para o doutor Gustavo, quando acontece uma coisa dessa que você fica 2 semanas sem telefone, ligando, pedindo, diz que o técnico vai, não aparece, ligando todo dia, várias vezes, fazendo vários processos a Vivo. E hoje, depois de quase 2 semanas, que um técnico foi lá e resolveu, né? A Vivo está muito a desejar. Então, assim, foi no bairro inteiro, lá no consultório. Então, as pessoas que estavam tentando ligar no consultório não conseguia falar, ficaram mais de 2 semanas, tá? E vários telefones do bairro aconteceu a mesma coisa. Então, qualquer dúvida agora, o telefone já está funcionando, que é o 011 o 29502304, tá? Então agora pode ligar no horário comercial, que a partir de hoje está funcionando. Infelizmente, a Vivo nos deixou sem telefone 2 semanas. Paulo de Almeida, ator! Um abraço, Paulinho! Então nós ficamos 2 semanas sem telefone, e uma empresa sem telefone, que é um telefone que é super divulgado, há anos que a gente divulga este telefone, e a gente ficou, não só nós, mas no bairro inteiro. Eles trocaram a linha, tinha outras linhas ligadas no meu endereço, tá? E a gente pedindo para ir consertar, levou 2 semanas. Então peço desculpa a vocês, muita gente ligando e não conseguia falar, mas agora pode ligar. É 011 29502304. Quem quiser também mandar o WhatsApp, pode mandar o WhatsApp para 011 99162 9753. 011 99162 9753. E eu convido vocês também para estar comigo amanhã,
lá na TV Gazeta, no programa Mulheres, tá? Conto com a audiência de vocês. Deixa eu ver se o doutor Gustavo Fernandes já está aqui. Ele vai falar sobre acidente de trânsito. Quais os seus direitos? Vamos saber. Vamos ver se já entrou aqui. Só um minutinho. Sandra Moreno, ainda não entrou. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Deixa eu ver aqui se o doutor Gustavo já está aqui. Deixa eu ver aqui. Já está aqui, ó. O doutor Gustavo já está aqui. Gente, sejam todos bem-vindos. Um monte de gente entrando. Obrigado pelo carinho de vocês. Boa noite, doutor. Boa noite, André Rezende. Como vai? Tudo bem, e você? Obrigado por estar aqui, viu, doutor? Eu que agradeço o convite, sempre à sua disposição aqui. É um prazer doutor, imenso. Nós vamos falar sobre direitos e deveres também, né? Porque Sim. Quando tem direitos, tem dever também, não tem, doutor? Sempre, né? Eu acho que se a gente começar, inclusive, respeitando os nossos deveres, talvez a gente não crie direito para as outras pessoas, inclusive. Doutor, eu até estava falando aqui, lá no meu espaço, no meu consultório, é um telefone que eu divulgo há muitos anos, e a telefônica me deixou sem telefone, não só o meu, mas vários telefones no bairro, 2 semanas. E entrando em contato com a Vivo, eles falavam, vai mandar um técnico, ouvidoria, a gente tentou de tudo. Hoje, depois de 2 semanas, eles foram e resolveram. Isso cabe uma ação, doutor? São dois problemas aí, né? O primeiro é da ação. Cabe a ação contra a Vivo, e aliás, essas operadoras de telefonia, a responsabilidade delas é o que a gente chama de responsabilidade objetiva, ou seja, eles na verdade representam o Estado ali, né? Além de ser uma relação de consumo, eles representam o Estado, porque essa é uma atividade delegada do Estado. Cabe a ação, mas a gente sempre vai encontrar uma dificuldade na hora de apurar o dano. De dizer assim, qual foi o tamanho do meu dano? Né? Porque como que a gente liquida isso para poder chegar a um valor exato para que o juiz arbitre ali? Então, essa é uma dificuldade que às vezes a gente acaba ganhando, mas acaba não levando tanto quanto merecia. Uma dica muito bacana que costuma funcionar bastante é fazer uma reclamação na Anatel. Pelo site a gente consegue fazer uma reclamação na Anatel e eles têm 24 horas para responder a Anatel. Então essa é uma dica que inclusive às vezes, por exemplo, contra a operadora de saúde, quando se faz uma reclamação na ANS, às vezes costuma, por incrível que pareça, essas agências reguladoras, elas têm esse canal de cobrança muito ágil em relação às operadoras de telefonia ou operadoras de plano de saúde. Eu lamento pelo que ocorreu aí, cabe ação sim, embora, como eu disse, seja difícil apurar depois qual é o valor a ser indenizado, né? Porque não dá para calcular qual foi o prejuízo material exato sofrido, mas fica essa dica aí dessa reclamação pelo site na Anatel, que isso costuma ser rápido na solução, viu, André? Legal, obrigado, doutor. Eu não pretendo entrar com uma ação, mas é só uma colocação e para chamar a atenção das pessoas, para elas saberem os direitos. E outra coisa, a gente fica um pouco refém, porque é a única empresa, não tem um concorrente. Então a gente fica refém dessa empresa. Você vê, ficar 2 semanas, tudo bem, às vezes acontece, mas 2 semanas é muita coisa, né? Cai um poste, cai alguma coisa, mas assim, esse tipo de reparo teria que ter feito na hora. Geralmente isso aí é uma sucessão de erros, né? Que volto a dizer, cabe sim a ação, e eles têm que entender que esse monopólio que é atribuído a eles através de uma atividade estatal, eles têm que ter responsabilidade em relação a isso, até para poder manter esse monopólio que não causa prejuízo a eles, viu, André? Você pode ter certeza que prejuízo eles não têm, não. É verdade, é verdade. A conta chega, né, doutor? Para a gente conta tudo bem, chega. né? Se não pagar, vai ser suspenso o fornecimento, né? Sem dúvida. Prejuízo eles não têm tido, não. É verdade. Doutor, tem muita ação de trânsito?
Olha, a gente teve um ano de 2020, e a gente não tem o dado, ou, desculpa, de 2021, e a gente não tem o dado de 2022 ainda, né? A gente tem dados parciais, mas nós tivemos um ano de 2021 bem atípico em relação a mortes no trânsito, né? Tanto é que esses dias começou a pipocar uma outra notícia sobre que o número de acidentes de trânsito tem aumentado. Mas esse número de acidentes de trânsito tem aumentado em relação a 2021, que foi um ano muito atípico. Porque, veja, embora o número seja expressivo, né, aproximadamente 12 mil mortes no ano de 2021, no ano de 2020 nós tivemos o dobro disso, nós tivemos 2024. E a nossa média dos últimos 10 anos é de 30 mil mortes ano. E aí eu estou falando de mortes relacionadas a acidente de trânsito, mas é claro que existem aqueles outros acidentes que não tiveram mortes ou que as pessoas só se machucaram. Mas então, existe bastante sim, né? O número de feridos e mortos é enorme, mas nós tivemos um ano de 2021, graças a Deus, bem assim, atípico, talvez em virtude da pandemia, que as pessoas diminuíram a movimentação, diminuíram de andar, e esse número de mortes e de acidentes diminuiu, né? O número de mortes, o de acidentes e o de mortes diminuiu significativamente no ano de 2021. E agora tem aumentado, mas é sempre com essa referência de 2000. Em 2022 tem aumentado, mas sempre com essa referência de 2021, o que foi atípico e não serve muito de referência para a gente. Então, assim, infelizmente, mesmo com essa quantidade enorme de radares que a gente tem, com essa quantidade enorme de multa que as pessoas levam e acabam reclamando tanto, ainda assim a gente é um dos 15 países que mais tem pessoas mortas no trânsito proporcionalmente. Doutor, como provar um acidente de trânsito? Essa pergunta ela é muito interessante, né? Hoje a gente tem câmeras para todos os lados, né? Tem até algumas câmeras que vão colocadas no painel e no para-brisa do veículo, filmando acidentes de trânsito. Então, assim, a gente tem canais no próprio Instagram, no TikTok, que só mostram isso por conta da quantidade disso. Então, assim, as câmeras das vias públicas, elas podem ser uma forma de provar. A outra forma de provar é a testemunhal, é saber de alguém que assistiu ali, de alguém que viu quem não parou no sinal de parada obrigatória, quem ultrapassou o sinal vermelho, quem invadiu a contramão. Então, seria a prova testemunhal. Que às vezes também é difícil você conseguir alguém que tope ir lá e falar sobre isso, né? Então, se você estiver bem assessorado, a forma de você conseguir fazer a prova de um acidente de trânsito é pedindo o depoimento pessoal da parte contrária. Então, nós dois nos envolvemos num acidente de trânsito, eu não consegui uma câmera que filmou aquilo, eu não tive uma testemunha ali na hora que topou ser minha testemunha, ou que se dispôs, ou que eu tivesse conseguido um contato, telefone. Então, aí nessa hora, você tem que ter uma equipe que te assessora para que você consiga, no depoimento pessoal da outra parte, extrair dessa parte a confissão, dizendo ela que ultrapassou o sinal de parada obrigatória, que não respeitou o sinal vermelho. Então, a forma de provar um acidente de trânsito, ela é bastante complexa, né? Porque o próprio boletim de ocorrência, André, ele é um ato unilateral. Então, eu vou lá na hora de fazer o boletim de ocorrência e eu falo aquilo que eu bem entender. E a outra parte pode fazer apartado de mim e falar aquilo que bem entender também. Então, assim, ou é uma questão de testemunha, ou é no depoimento pessoal da parte contrária mesmo, que é a forma da gente poder conseguir extrair e provar quem deu causa ao acidente de trânsito. Sempre é importante, doutor, fotografar, filmar, mesmo após o acidente? Sempre, sempre. Isso ajuda demais. Até porque em casos extremos, por exemplo, onde você não conseguiu depoimento pessoal, você não conseguiu uma testemunha, você pode pedir uma perícia, né? Então, a fotografia, que ainda que ocorra depois do momento do acidente, um perito, um técnico pode, pela disposição dos veículos, interpretar e dizer como aquilo de fato ocorreu. Então, o que eu diria o mínimo é você fotografar pelo menos a placa do outro veículo. Mas se você puder fazer um filme e fotografar a disposição, onde a gente consiga identificar qual foi a esquina, qual foi a via, isso é, sem dúvida nenhuma, de suma importância, viu? Tá.
Doutor, qual é o direito da vítima? Que poucas pessoas sabem dos seus direitos, hein? Pois é, né? A questão das vítimas de acidente de trânsito pode parecer que não, mas eles são muitos, viu, André? Por exemplo, a maioria dos juízes, eles entendem que o acidente de trânsito gera um dano moral, independente daquele dano material, do quanto você precisou gastar para consertar o seu carro. Então, a ampla maioria dos juízes entendem haver um dano moral quando você sofre um acidente de trânsito. Existe também o dano material, que é aquilo que você vai gastar para consertar o seu carro. Tem uma coisa muito importante que pode acontecer, por exemplo, André, com os motoristas de aplicativo. Enquanto esse carro dessa pessoa ficar arrumando, ele teve os seus lucros cessados, ele parou de oferir renda. E aí, Sim. nessa situação, então, além do dano moral, além do dano material, ele tem o direito, né, essa vítima tem direito ao lucro cessante, aquilo que foi cessado, aquilo que ele deixou de ganhar. Isso é uma coisa que pode, pelo menos, equilibrar as finanças daquele que ficou um tempo sem trabalhar. Então, além do dano moral, o dano material e esse lucro cessante, nós podemos ter outros dois direitos. Um outro chamado de dano estético, caso você, por exemplo, venha se machucar num acidente de trânsito, isso te provoque um corte, te provoque uma fratura e você passa, por exemplo, a pisar torto, por exemplo, isso é um dano estético. Além de que existe uma coisa muito importante que é sempre bom dar essa dica, que é em relação à desvalorização do seu veículo que foi batido. Porque essa desvalorização, ela vai ocorrer quando você for repassar esse veículo, as pessoas vão olhar lá e falar, poxa, esse veículo já foi batido, esse veículo ele já foi retocado, e isso desvaloriza o veículo. Então, esse é um direito daquele que sofreu o acidente, né? Daquela vítima que sofreu o acidente, e aí a gente trata aqui vítima não só como aquele que se machucou, mas aquele que teve também o seu veículo ali Seu danificado. bem, Exato. seu bem, né? Sim. Então, o que eu te diria a gente ouve falar, mas vai ter que pagar meu carro, vai ter que consertar, mas além disso, existe também o dano moral, existe o lucro cessante para esses, como, por exemplo, taxistas ou motoristas de aplicativo, pode existir o dano estético e existe também o que você tem direito de ser ressarcido, a desvalorização do veículo que o veículo sofre em virtude de ter sido retocado ou de ter ali as características de um veículo que foi batido. Uma coisa muito importante, André, é que quando se realiza boletim de ocorrência, é inserido no documento desse veículo a informação do tamanho do dano. A gente fala de pequena, média e grande monta. E essa inserção, ela vai permanecer ali. Então, mesmo que a pessoa não consiga ver que o seu veículo foi batido a olho nu, no documento do seu veículo vai ter essa informação, dizendo lá, ó, veículo sinistrado, pequena monta. Então, não precisa ser um técnico, não precisa ser um especialista para saber que o veículo foi sinistrado. Hoje em dia, os veículos que se envolvem em acidente de trânsito, onde é confeccionado o boletim de ocorrência, essa restrição é inserida ali no documento e isso vai ad eterno ali no veículo. Então, vai existir, de fato, uma desvalorização mesmo. Doutor, então, na hora de fazer o boletim de ocorrência, é muito importante você pedir para colocar tudo isso no boletim de ocorrência, né? Perfeito. Os agentes de trânsito, aquele que vai elaborar o boletim de ocorrência, alguns estados já estão até informatizados, eles fotografam, inclusive, mas o agente de trânsito ali, responsável pela elaboração, ele faz uma descrição dos danos sofridos. Inclusive, por exemplo, se sofreu um dano numa coluna, se sofreu um dano numa parte que a gente chama de vital do veículo, esse veículo sequer pode ser recuperado. Novamente, sequer ele pode consertar e ser colocado e ser posto em circulação novamente. Então, é muito importante não só requerer, mas também acompanhar no momento onde a autoridade, onde o agente de trânsito vai fazer essa vistoria para verificar quais foram os danos sofridos
e acompanhar com ele ali aonde que ele está assinalando, porque geralmente as pessoas nesse momento estão desassistidas de profissional. Ela está sozinha ali, ela não tem ali um técnico, um mecânico, um advogado, ninguém para acompanhá-lo. Então, nesse momento, é a pessoa e o próprio agente de trânsito que vão ter que fazer, que acompanhar essa vistoria e a anotação que ele faz ali no boletim de ocorrência de onde foi estruturalmente danificado o veículo. Doutor, você ficou sem som. Você está sem som para mim. Melhorou? Dá uma mexida aí no som, qualquer coisa, eu peço para você sair e entrar novamente, doutor. Se não voltar, voltou? Tá? Fica tranquilo. Voltou? Voltou? Não sei se para vocês aí ele está sem som, mas para mim ele está sem som. Mas qualquer dúvida, pode sair e entrar novamente, fica tranquilo. Tá, voltou o som? Tá sem som, doutor. Tá sem som? Deixa eu... E agora, temos som ou não? Tá sem som, doutor. Tá, por favor, você pode sair e entrar novamente? Deixa eu sair pode ser? Entrar novamente. Espera só tá? Um minutinho. Ó, o doutor saindo e entrando novamente, tá? Tá vendo, gente? Às vezes tanta coisa que a gente não sabe, né? Informação sempre é necessário, só deve ser do André. Pode ser, pode ser. Obrigado, gente. Boa noite. Nós estamos falando sobre acidente de trânsito. O que nós temos direitos quando tem um acidente de trânsito, tá? Estamos falando com o doutor Gustavo Fernandes, advogado, que está nos orientando o que podemos fazer quando tem um acidente de trânsito. Deixa eu lá buscar o doutor de novo. Doutor Gustavo. Pronto. Voltou, doutor. Está ótimo. Perfeito. Está ouvindo. Perfeito. Então, finalizando, né, aquela situação, quando o agente de trânsito estiver elaborando o boletim de ocorrência, é necessário que você acompanhe para saber se onde de fato houve dano na estrutura física do veículo é exatamente onde o agente de trânsito está anotando, porque isso pode implicar, inclusive, de que seu veículo seja irrecuperável. E aí eu não digo, André, ser irrecuperável. Às vezes você vai encontrar um profissional que fala, não, eu consigo consertar, mas a própria legislação diz, olha, se houve um dano estrutural na coluna de proteção do veículo, esse veículo não pode mais ser recuperado, né? Então, é muito importante que você acompanhe o agente de trânsito na elaboração do boletim de ocorrência, porque isso pode significar, inclusive, a possibilidade de recuperação ou não do veículo. Doutor, às vezes, quando não tem vítima, a delegacia, às vezes, não tem muito boa vontade de fazer o boletim de ocorrência. Nesse caso, como é que as pessoas têm que agir? Exatamente. Né? O acidente de trânsito com vítima, ele precisa na elaboração de boletim de ocorrência no local, até porque vai existir uma perícia, né? Porque pode existir ali um crime. Quando não há vítimas, o Estado de São Paulo, por exemplo, ele disponibiliza a delegacia eletrônica, onde você pode fazer eletronicamente o boletim de ocorrência, sem prejuízo de você poder se dirigir até um batalhão da Polícia Militar e realizar ali na Polícia Militar esse boletim de ocorrência. Uma dica que é muito importante, André, que às vezes isso vai muito contra o senso comum, é que em caso de acidente de trânsito, onde não exista vítima, é obrigação das partes tirar o veículo da via. Porque às vezes a gente tem... Não, se mexer no veículo vai perder o direito, e isso não existe. Tá? Isso não existe, muito pelo contrário. Permanecer com o veículo obstruindo ou atrapalhando o tráfego e colocando todo o restante do trânsito em perigo é inclusive uma infração de trânsito. Só não vai ser infração de trânsito caso exista vítima. Aí tudo bem, você vai deixar o veículo como está. Do contrário, não é que pode, é que é um dever do condutor tirar o veículo do local e desobstruir a via para a elaboração do boletim de ocorrência. Então, em não havendo vítima, é obrigação dos condutores desobstruir a vítima e, em o carro circulando, é claro, tirar o veículo do local para que o trânsito flua normalmente. E aí você pode elaborar o boletim de ocorrência, como eu te disse lá atrás,
em conjunto com a parte ou isoladamente. Isso não tem nenhum problema, até porque se isso for judicializado, por exemplo, cada um vai ter uma versão lá para o juiz também, não vai fazer muita diferença, né? Mas existe essa disponibilização eletrônica para a confecção dos boletins de ocorrência, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e eu posso te assegurar, André, que é um serviço que funciona. Tá? Você vai preencher, você vai inclusive digitar lá o nome da rua, ele te abre um mapinha onde você vai colocar lá uma setinha onde que foi, como seu carro estava. É uma coisa assim bem elaborada, inclusive, ultimamente aqui pelo estado de São Paulo para a confecção de boletim de ocorrência, desde que, repito, né, como você mesmo disse, desde que não tenha vítimas. Doutor, às vezes, numa batida, os dois conversam ali e falam, não, eu tenho seguro, eu vou mandar, a gente acerta, você leva, tá, mas depois existe, além de ter o seguro, tem a franquia, né? E se a pessoa mudar de ideia? Então, esse é um problema que ocorre muito. Às vezes, ali na hora, né, daquele nervosismo, daquele trauma que a pessoa está passando ali, ela fala, não, olha, anota meu nome aí que depois eu vou te pagar e você pode ficar tranquilo, tal, não sei o quê. Volto a dizer, se não houve vítimas, tá tudo bem você sair dali acreditando nessa pessoa, ainda que depois ela volte atrás. Se houve vítimas, você não pode acreditar e nem retirar o veículo local, você tem que aguardar. Então, por isso que é importante pegar, pelo menos, a placa do veículo, se conseguir pegar os dados, e se você tiver ali, de repente, às vezes alguém de um comércio ali próximo, que viu, né? Ou se você vê uma câmera de segurança, você tentar encontrar alguém que testemunhe sobre aquilo que aconteceu, ou uma câmera de segurança que possa ter gravado. Até mesmo porque a seguradora, né, ela vai verificar depois, existe uma investigação para ela pagar ou não. E aquele que errou, a seguradora entra com ação para cobrar aquele que estava errado depois. Então, alguém errado bate no meu carro, eu aciono a minha seguradora, ela conserta o meu carro. Mas isso não significa que a minha seguradora não vai cobrar aquela pessoa. Muito provavelmente, as seguradoras fazem isso, elas vão entrar com uma ação de regresso, dizendo assim, ó, tive um prejuízo em virtude de uma falha sua e eu quero receber de você. Então, essa é uma situação muito complicada que as pessoas acabam saindo dali achando que só porque o cara tem seguro, eu vou ajudar você a pagar a sua franquia e você aciona, e às vezes a pessoa até dá uma parte do dinheiro da franquia, ajuda a pessoa a pagar a franquia e depois a seguradora entra com ação em desfavor dessa pessoa. Então, esse tipo de situação não existe, porque se você for ajudar a pessoa a pagar a franquia, nada vai tirar da seguradora o direito de entrar com uma ação de regresso depois contra você. Isso é bastante comum, mais comum do que a gente imagina, viu, André? E é uma situação muito delicada. Então sempre ter cuidado, né, doutor? Não tem como, né? Não tem almoço grátis, né? Você pode falar assim, ó, paga sua franquia aí e você vai fazer isso, tal, não sei o quê. Isso certamente, a probabilidade disso dar errado, das seguradoras descobrirem, porque eles têm expertise nisso, a probabilidade de eles descobrirem é enorme. Fazer a coisa certa. Então Sim. chegou em casa, fez o acordo, tudo, mas faz o boletim de ocorrência, né, doutor? Faz o boletim de ocorrência, registra o acidente e depois formaliza esse acordo. Hoje existe, por exemplo, o Sejusc, que são acordos pré-processuais. Você não precisa de advogado, você não precisa contratar advogado. É um acordo pré-processual, você submete isso a um juiz, o juiz homologa e aquilo fica tudo certo entre vocês e ninguém mais pode interferir naquela situação. Ninguém que não tenha sido lesado por aquilo, é claro, né? Mas pelo menos entre vocês a situação fica resolvida. Doutor, que tipo de ação que as pessoas devem entrar quando acontece o acidente? Que tipo de ação? André, as mais comuns, né, são as ações que a gente falou lá agora há pouco, que é a indenização de dano moral, de dano material, de lucro cessante ou de dano estético. Mas existe um modelo de ação que ele é pouco divulgado. Então imagina, por exemplo, que você estava numa rodovia e lá um caminhão te fechou, você estava de moto, por exemplo, e um caminhão te fechou e você caiu com a sua moto e se machucou e sua moto danificou. E você sequer conseguiu, por exemplo, anotar a placa daquele caminhão. Você não viu quem era aquele carro, você não viu
quem era o motorista, você não viu a placa do caminhão. Existe um tipo de processo para resolver essas situações, que chama produção antecipada de prova. Então, por exemplo, se eu sei, por exemplo, que tem um banco ali na esquina, esse banco tem uma câmera que filma a via. É claro que se eu chegar lá, o banco não vai me fornecer as imagens dessa câmera. Então a gente faz um pedido de produção antecipada de prova, conta para o juiz a história, e o juiz oficia o banco dizendo para o banco, libere as imagens de tal dia e tal hora. O juiz oficia a operadora, por exemplo, a Ecovias, dizendo, eu quero as imagens da via Imigrantes do quilômetro tal ao quilômetro tal, de tal dia e tal hora. Então, esse é um tipo de processo que a gente chama de produzir uma prova. É um processo de produção antecipada de prova, onde você consegue fazer com que as pessoas que detêm imagens ou que detêm provas sobre aquilo que aconteceu forneça isso em juízo. Então, é sempre bastante importante dizer que, ainda que as pessoas não tenham anotado a placa, que eles não tenham visto exatamente quem é, basta fazer uma pesquisa simples no local, né, se tinha algum estabelecimento comercial ou residencial que tinha essas imagens e pedir para que o juiz diga para essa pessoa fornecer. Você ir até essa pessoa pode funcionar? Pode funcionar, mas a gente costuma dizer que isso pode contaminar a prova. Então eu cato lá essa imagem, peguei ela na minha mão e depois eu apresento em juízo. Nada vai garantir de que essa prova não foi contaminada, que esse filme não foi editado. Então, um acidente de trânsito, o processo de produção antecipada de prova é um processo que pode te ajudar em saber quem foi ali o culpado por aquele acidente, ou até mesmo quem foi aquele que colidiu com você. Isso é uma coisa bastante importante, porque você não está processando ninguém, você está querendo dizer assim, eu quero descobrir quem foi que fez isso comigo. Doutor, um pedestre, quando ele é atingido por um veículo e o condutor vai embora, não presta socorro, vai embora e não conseguiu marcar nada. De que forma que a pessoa pode agir nesse caso, doutor? Muito bem. Existe um seguro, André, isso tem tido bastante controvérsia ultimamente, porque ele deixou, nos últimos 2 anos, de ser cobrado, que é o que a gente chama de DPVAT, que a gente paga na hora de fazer o licenciamento do nosso veículo. O DPVAT é um seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres. Então, não importa qual é a sua situação na via terrestre, se como condutor, se como passageiro, se como pedestre, não importa a sua situação. Em você sofrendo um acidente de trânsito, independente da identificação do veículo ou não, você tem direito a receber indenização do DPVAT em 3 situações. Em caso de morte, os seus herdeiros legais, né, vão receber essa indenização. E em caso de invalidez, e pode ser essa invalidez parcial ou total, aí você mesmo, pedestre, recebe essa indenização. Ou ainda no caso de despesas médicas e hospitalares. Aí o valor da indenização ele é um pouco menor, mas você passa a ter direito. Então, isso é um seguro estatal. Isso é um seguro onde o governo federal, hoje inclusive é a Caixa Econômica que administra esse seguro, onde você, como condutor, então vou te dar um exemplo. Uma pessoa vem com um carro bem humilde, sem ter seguro daquele carro e sem ter muita posse, ela atropela e mata alguém. Mesmo ela não tendo a condição econômica de fazer a indenização à família, esse seguro, esse DPVAT, ele fará a indenização a essa vítima. O valor, ele no caso de morte hoje, ele está em torno de R$ 13.500. Ele não é um valor que vai resolver o problema de ninguém, que vai deixar ninguém rico, mas ele é um valor significativo que as pessoas que sofreram esse tipo de situação, eles têm direito. Então vamos imaginar que eu nem morri e eu nem fiquei inválido, mas eu, por exemplo, precisei fazer curativo, eu precisei, por exemplo, consertar meus dentes, e aí existe um valor de até R$ 2.600 que essa seguradora passa a fazer essa indenização.
O que é importante dizer, né? É importante dizer que, em caso você identificando essa pessoa e querendo fazer um processo contra a pessoa que causou de fato o acidente, esse valor que você recebeu do DPVAT, ele será abatido da condenação da outra pessoa. Então, se você recebeu 10 mil e a outra pessoa foi condenada a te pagar 20, na verdade ela só vai te pagar 10, porque 10 já foi pago pelo seguro. As pessoas, muita gente não sabe desse direito, porque ele é pouquíssimo divulgado. Até 2 anos, pouquíssimo divulgado. Até 2 anos atrás, era uma seguradora específica que fazia a administração disso. E aí o governo federal, recentemente, como percebeu que existia muito dinheiro em caixa, parou de cobrar dos proprietários de veículo, mas o fato de eles não estarem cobrando dos proprietários de veículo não significa que as vítimas não tenham direito à indenização. Apesar de não estar sendo mais cobrado na hora do licenciamento, as vítimas continuam com direito à indenização, porque existe um capital em caixa que permite, um fundo que permite fazer essas indenizações independentemente de novas cobranças para os veículos que estão circulando aí. Então, o DPVAT, né, você pode fazer o pedido dele, inclusive pelo correio. Você mesmo, lá como vítima, vai fazer um boletim de ocorrência, vai submeter isso à autoridade policial e depois você vai lá nos Correios, faz o pedido. Hoje tem um aplicativo da Caixa que te permite fazer esse pedido de indenização de forma online, de forma fácil, de forma tranquila. E vale lembrar o seguinte, que esse é um direito não só dos pedestres, viu, André? Esse é um direito de qualquer pessoa que sofra dano pessoal causado por veículo automotor em via pública. Então tem gente que pergunta assim, pô, mas aconteceu, eu fui atropelado por um trator que não tem placa, que não tem... Você vai ter direito à indenização. Eu fui atropelado por uma moto, mas essa moto estava com o documento vencido. Será que eu vou ter direito de receber? Vai ter direito de receber, porque a gente não tem como fiscalizar ali quem o documento está vencido, o documento não está vencido. Ah, eu era o passageiro do carro, eu vou ter direito a receber isso. Se você sofreu invalidez total ou permanente, se você faleceu aí, no caso dos herdeiros legais, ou se você precisar disso para despesas hospitalares, você vai ter esse direito também. Pois é, pouca gente sabe disso, né, doutor? E às vezes as pessoas não procuram, né? Esse direito é pouco, mas no momento, às vezes, delicado da vida, sempre é uma ajuda, né? Pode ajudar Não é? bastante. Pode ajudar bastante. E, assim, as pessoas acabam, por desconhecimento, não pedindo, né, isso. Tanto é que a gente bate muito nessa tecla que quando a gente vai dar um número de mortos no trânsito, a gente dá o número de mortos baseado nos pedidos de indenização do DPVAT. Mas talvez esse número seja um pouco maior, porque muita gente sequer consegue ter... E é importante dizer, André, que não precisa nem de advogado para isso, né? Como eu estava dizendo, é um aplicativo, você não precisa contratar uma empresa, você não precisa contratar advogado. Por um aplicativo você consegue fazer esse pedido. E as pessoas que estão nos assistindo aí, se de repente tiveram esse problema, vocês têm 20 anos para poder fazer essa requisição. Então eu tive um parente que morreu há 5 anos, há 10 anos. E isso não foi feito, eu posso fazer ainda. Eu sofri um acidente e tive um problema, quebrou, por exemplo, tíbia e perônio, tive uma fratura na perna, e eu não tive a recuperação total disso. Eu posso ainda, o hospital é obrigado a guardar esse prontuário médico por um tempo significativo. Eu vou pegar esse prontuário médico lá no hospital e vou dar a entrada. E isso só caduca, né, só prescreve, como a gente chama no direito, dentro de 20 anos. Então você que nos assiste, se conhece alguém que sofreu um acidente de trânsito, que teve algum problema desse tipo e não recebeu o dinheiro do DPVAT, eu digo, independente do proprietário do veículo ter pago ou não, independente de você conseguir identificar ou não, se você fizer prova de que isso foi de fato de um acidente de trânsito, derivado de um acidente de trânsito, você vai ter direito de receber a indenização. Pois é, legal isso, que ótimo. Doutor, e a obrigação em caso de acidente? Bom, eu costumo dizer o seguinte, né? A primeira obrigação em caso de acidente de trânsito é sinalizar o local do acidente. Não há nada, absolutamente nada que você vá fazer
antes de sinalizar o local do acidente. Porque nós temos uma gama incrível de acidentes secundários em virtude daquele acidente. Está todo mundo ali na pista, está aquele monte de curioso, começa a acumular gente, e a pessoa vem despercebida e ocasiona um acidente secundário em virtude da ausência de sinalização do acidente. Então, a primeira coisa a se fazer em acidente de trânsito, seja esse acidente de trânsito com ou sem vítimas, é a sinalização do local do acidente. Tem uma regrinha que é muito bacana dizer o seguinte: se eu estou numa via onde a velocidade máxima é de 30 km por hora, eu vou contar 30 passos e coloco lá o meu triângulo. Se eu estou numa via onde a velocidade é de 60 km por hora, eu conto 60 passos e coloco lá o meu triângulo de segurança. Isso vai contribuir para que outros acidentes não sejam ocasionados em virtude da falta de sinalização. E aí tem uma coisa muito importante, né, André? Porque se eu dei causa a um acidente e não sinalizei esse acidente, e outros acidentes foram causados em virtude da ausência de sinalização, eu também posso ser responsabilizado por esse segundo acidente, por esse acidente secundário. Então, nada deve ser feito no local de acidente de trânsito antes que, em primeiro lugar, tenha sido feita a sinalização do local. E aí a gente pode fazer a sinalização do local com o triângulo de segurança, eu posso fazer a sinalização do local pedindo para que alguém fique lá afastado do acidente, fazendo o sinal de braço. Em estradas e rodovias, algumas pessoas costumam colocar pequenos galhos de árvore entre a pista e o acostamento. Não é para tombar a árvore, desmatar, nem nada disso, mas pequenos galhos de árvore ao longo da via, entre a pista e o acostamento, é um sinal de que ali na frente pode ter um acidente. Então, as formas de sinalizar não importam. O importante é que você tenha providenciado ou tenha se preocupado com a questão da sinalização. Depois de sinalizado o local do acidente, em havendo vítimas, você tem que, obrigatoriamente, prestar esse socorro à vítima. E isso é uma coisa bastante controvertida, porque as pessoas dizem: o que é exatamente prestar socorro à vítima? Né? A gente vai, eu tenho certeza que você vai lembrar da época onde era obrigatório ter kits de primeiros socorros no veículo, e foi aquele de comprar kit, depois não precisava. Tal. Então, as pessoas se confundem muito. O que é necessário, qual é o que é de fato prestar auxílio à vítima? Prestar auxílio à vítima significa, no mínimo, você chamar por ajuda especializada. E chamar ajuda especializada, como é que eu faço isso? Porque a gente tem o 190, que é da Polícia Militar, nós temos o 192, que é do SAMU, e nós temos o 193, que é do Corpo de Bombeiro. A regra é sempre ligar para o Corpo de Bombeiros através do número 193. E aqui a gente não está desmerecendo o serviço do SAMU. O que a gente está dizendo é que existem pequenas localidades. Eu, por exemplo, eu sou do interior do estado de São Paulo. Eu sou de uma cidadezinha que tem 7 mil habitantes. Nessa cidade aqui, não tem o SAMU. Então, se eu ligar 192, esse telefone ele não está habilitado aqui. Então, se eu ligo 193, isso vai cair numa antena que a gente chama de ERB, de triangulação, na cidade mais próxima do Corpo de Bombeiro. Então, em havendo vítimas, eu preciso, primeiramente, ir de imediato, chamar por ajuda médica especializada. Lembrando que deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito é crime, independente se foi você que cometeu o acidente ou não. Então, veja, eu tenho um motociclista, por exemplo, que caiu sozinho na via. E eu venho vindo atrás com o meu carro, vejo o motociclista caído e nada faço. Isso é crime de omissão. Mesmo que eu não tenha participado efetivamente para causar ou contribuir com aquele acidente, obrigatoriamente eu tenho que prestar socorro se sou motorista, se sou habilitado. Então, respondendo a sua pergunta, quais as nossas obrigações no caso de acidente? Inicialmente é sempre sinalizar o local do acidente, seja com triângulo de segurança, seja colocando uma pessoa lá fazendo o sinal de mão, seja com pequenos galhos de árvore entre a via e o acostamento. Em havendo vítimas, acione as equipes de atendimento médico de urgência, preferencialmente através do número 193, que é o Corpo de Bombeiros. Mas, Gustavo, se eu ligar 192 e o SAMU não tem nenhum problema. Se eu liguei 190, tem algum problema? Também não tem nenhum problema, porque existe comunicação
do Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. E muito provavelmente integrado também na maioria das cidades, sobretudo aí da região metropolitana de São Paulo, integrado ao SAMU. Então, não é obrigatoriamente, é preferencialmente através do número 193. E lembrando que, independente de eu ter ou não participado, contribuído ou causado para o acidente, é minha obrigação, como condutor habilitado, prestar socorro à vítima, prestar socorro ao acidente de trânsito, sinalizando o local e chamando assistência médica especializada, viu, André? É até uma questão humana também, né, doutor? Sim, Nesse caso, não só sim, uma obrigação, né? sim, É uma questão humana, assim, a gente tem que fazer isso, né? sim. Sim, não é só uma questão legal, né? Não é só para cumprir uma É, formalidade, né? Porque é, hoje é aquele motociclista ali, amanhã posso ser eu é verdade. numa situação dessas, né? Isso é, Qual a é sua muito cidade, importante. qual a sua cidade, doutor? A minha cidade, chama Catiguá. É uma cidadezinha, Catiguá. Catiguá, uma cidadezinha de 7 mil habitantes. Eu estou entre Catanduva e São José do Rio Preto. Essa região é muito rica, é muito bacana aí. Tudo é Muito muito bacana. perto, né? Uma cidade É da outra, é sempre muito pertinho, perto, né? sempre pertinho. Uma cidade da outra, sempre pertinho. A gente tem essas estradas vicinais, que é onde acaba acontecendo muito acidente. Na época da safra de cana aqui, a gente tem caminhões que acabam contribuindo também um pouco para esse tipo de acidente. Mas, assim, na região metropolitana, tem muita questão das motocicletas, né? Sobretudo agora com essa entrega de aplicativo e tal. Os motociclistas, eles são a parte mais vulnerável no trânsito e é aquele que, como você mesmo disse agora, bem lembrou, né? Não é só uma questão legal, é uma questão moral, né? É uma questão de você olhar para o motociclista e Uhum. falar, poxa, é injusto eu querer disputar espaço aqui, estando eu preservado, né? Dentro da armadura do meu É, carro e o motociclista ali exposto. Então, essa é uma consciência que eu acho que é muito importante esse seu tema hoje, porque isso traz consciência aos seus espectadores para que a gente consiga diminuir acidente de trânsito de forma a conscientizar os motoristas ou o pedestre ou até mesmo aquele motociclista que acaba, às vezes, muitas vezes, se expondo ali em virtude da pressa e tudo mais. é verdade. E tem espaço, é só ter respeito um com o outro, né, doutor? Pois E tem é, espaço para todo mundo, é importante, né? Todo mundo ir e vir, né? Esse direito, né? Tanto faz o pedestre, a pessoa de bicicleta, de moto, de carro, não importa, né? Todo mundo tem que ter um respeito pelo outro e está tudo certo, né? sem dúvida, André. Eu tive no Uruguai recentemente e lá é muito engraçado porque lá não tem sinalização de pare para os veículos. Então o veículo ele está andando na via, ele vê se o veículo que vai atravessar está à direita dele, é porque quem está à direita tem a preferência, aí ele para e o outro passa. Então não tem sinalização de pare. O pare é por essa cortesia, né? É uma regra, claro, mas essa educação de que quem está à minha direita tem a preferência, então eu vou parar para ele passar. Então tem espaço e tem espaço para todo mundo e se a gente se organizar, dá para todo mundo andar direitinho sem maiores problemas e sem que a gente cause prejuízo a outro ou infringindo um direito de outro, cria um dever para a gente, que é o dever de indenizar, né? Porque hoje se você se envolver num acidente de trânsito com um entregador desse de alimentos, por exemplo, você vai ter que pagar o conserto, você tem o lucro cessante, se tiver um dano estético, se tiver o dano moral, se o filho dele deixou de comer, enfim. Parece uma coisinha simples, mas isso depois, com o desenrolar das coisas, acaba sendo um prejuízo considerável. É verdade, é uma dor de cabeça tremenda e ruim para ambas partes, né? Então, Sim, vamos sempre ter muito cuidado, né? sim. Doutor, como é que as pessoas marcam uma consulta com você? André, eu tenho o meu site, né, www.gfadvogados.com.br. Eu não sei, mas eu acho que você já deve ter, o meu irmão já deve ter participado com você aí, o Elton Fernandes, que é especialista em advocacia da saúde, né? Então, Sim. embora eu esteja aqui no interior, a gente atende aí em São Paulo também na Avenida Paulista, mas pelo site www.gfadvogados.com.br as pessoas conseguem me encontrar lá. Ó, você tem algum telefone que você gostaria de deixar? Um Tem o meu, WhatsApp?
Tem o meu Tem? telefone, tem o WhatsApp, que é o WhatsApp direto do escritório aqui, que é 17 3564 1334. 17 é o DDD, da onde eu moro aqui, 3564 1334. Ó, então, quem for fora, for de São Paulo, é 17, prefixo É 17. 17, fixo 17. 3564-1334. 34, exatamente. 17 3564-1334. E você dá palestra também, vocês dão palestra para empresas, né? Sim, nós damos palestras para empresas, né? Sobretudo as empresas que têm uma quantidade significativa de motoristas. Nessa nossa região aqui, nós temos muitas transportadoras e temos muitos desses motoristas de caminhão que fazem o transporte da cana-de-açúcar, até mesmo o transporte de açúcar até o Porto de Santos. E mais pertinho da gente aqui, a gente tem um polo de indústrias que fazem piso, né, de cerâmica, assim, em Rio Claro, que também tem uma gama enorme de transportadoras aqui que fazem esse transporte dos pisos do país todo. As empresas deveriam investir mais em palestras para os funcionários, que poderia evitar tanta coisa que acontece, tanto acidente, né, doutor? Não poderia? Poderia. A gente vê, né, por exemplo, a gente vê muito aí na região metropolitana, nessa região conhecida como os Três Tombos ali, muito caminhoneiro chegando até ali, depois ele não consegue mais subir. A gente vê direto na televisão os caminhoneiros que ficam entalados debaixo de viaduto. Então, o que eu digo é o seguinte, se essas pessoas tiverem a mínima consciência, tiverem uma consciência legal mesmo do prejuízo que isso causa a toda a sociedade, de que às vezes seguir o aplicativo por si só, o aplicativo não sabe quantos metros de altura você tem, o aplicativo às vezes não sabe que você está com um caminhão, ele está achando que você está com um carro. Então, esse tipo de dica que a gente consegue passar para esses motoristas, evite, e às vezes não é nem por maldade, às vezes é, por exemplo, como motorista, eu estava seguindo o aplicativo e o aplicativo me mandou para aqui e eu segui esse caminho aqui. Então, às vezes é só a falta mesmo de informação de que ele tem que não só seguir aquela orientação que o aplicativo dá, mas ele tem que ter noção do externo também. Isso evitaria um transtorno enorme para toda a sociedade, né? Vocês sofrem demais com o trânsito aí, né? Uma coisa absurda que vocês passam aí, e isso evitaria bastante prejuízo para as próprias empresas também, viu, André? É verdade, doutor. É isso mesmo. Acho que as empresas deveriam investir mais em palestras para os funcionários, porque só informações que vai fazer com que as pessoas mudem a forma de agir e de pensar, né? Em qualquer situação na vida, né? Sim, as empresas que a gente dá palestra, eles dizem que eles acabam tendo um ganho muito grande, inclusive, na manutenção do veículo. Né? Eles falam, poxa, ó, eu gastava tanto de óleo diesel, gastava tanto de manutenção, e hoje isso diminuiu em virtude da conscientização, não só do risco de acidente, mas como também da questão da preservação do meio ambiente, da preservação do livre trânsito dos demais veículos, que às vezes um caminhão grande se manter à direita para deixar a faixa da esquerda livre para que os veículos circulem. Então, são pequenas informações que às vezes falta a esse condutor, que às vezes ele foi ali na autoescola, ele tirou a carta, ele se transformou num motorista profissional só aprendendo a dirigir, mas ele faltou essa consciência do coletivo para que ele consiga aprimorar essa profissão que é tão bonita. É verdade, pode melhorar muito o trânsito e salvar vidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Embora o ano de 2021, como eu te disse, foi um ano atípico, né? De muitas poucas mortes em relação aos outros anos, a gente sabe que isso esse ano tende a aumentar à medida em que a atividade econômica e todo o restante das atividades voltaram praticamente ao normal. É verdade. Doutor, muito obrigado, viu? Volta mais vezes. Gratidão por você estar aqui. E se quem quiser uma palestra na empresa ou quiser contratar os serviços do escritório do Dr. Gustavo Fernandes, é 17 3564 1334. 17, o prefixo, 3564 1334. Doutor, obrigado, gratidão.
Até a Imagina, André, próxima. eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Ah, obrigado, doutor. Conto com você sempre. Um abraço, fique com Gente, Deus. com Deus também. Abraço, gente. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, espero vocês na Gazeta, tá? Lá na TV Gazeta, amanhã, no programa Mulheres. Estou levando lá amanhã um monte de receitinhas para vocês. Então, fica ligado lá. Um abraço. Boa noite. Até amanhã.